E aí, pessoal? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite! Boa noite! Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu só diminuir aqui. Boa noite! Boa noite! Deixa eu só diminuir aqui um retorno. Boa noite! Deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Legal, legal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Liderança é um tema muito relevante, né? Muito atual. E eu sempre acredito que quando o líder se esforça para melhorar, os seus liderados ganham, o seu entorno ganha, a sua empresa ganha, os seus negócios ganham, enfim, todos ganham. Então, por esse motivo, eu resolvi falar sobre liderança. E resolvi também falar sobre liderança porque a gente sabe que no Brasil existe hoje uma crise enorme de liderança. É uma crise que definitivamente não tem dado bons exemplos e tem feito com que os brasileiros, liderados por tantas outras pessoas, por tantos outros políticos, acabam aí sofrendo muitos reveses, sejam nos negócios, sejam as pessoas que dependem aí dos serviços públicos, enfim, a liderança faz toda a diferença. É por isso que eu resolvi falar deste tema. Eu acho que o líder não nasce pronto, né? O líder vai se fazendo ao longo da estrada. E eu queria o seguinte, pessoal, ó, eu tô aqui com uma tela auxiliar e eu não sei se eu vou conseguir ver todas as respostas, né? Ver todos os comentários das pessoas que estão aí nos acompanhando. Porém, não tem problema. Eu vou olhando aqui e vou respondendo perguntas, ok? Eu vou respondendo perguntas. Bom, eu queria saber aí de onde vocês são, né? Eu tô vendo aqui, tem algumas pessoas chegando. Legal, muito bom, muito bom. Então, vamos ver quem é que já está. Quem é que já está aí? Vamos lá. Rubinho, seja bem-vindo, Rubens, nosso companheiro lá de rota. Rogério Borges, Tatiana Araújo, Edmilson Pereira, seja bem-vindo. Tem mais gente aí, vamos ver quem é que mais está aí. Raceman, Ricardo, Kellen, seja bem-vinda. Muito bem, galera, é isso. Nós vamos falar hoje sobre liderança, tá? Nós vamos já entrar no conteúdo, mas eu queria pedir o seguinte: se você quiser, se você puder, compartilhe esse evento ao vivo aí com os seus amigos. Se você conhece empreendedores, se você conhece pessoas que lideram uma casa, lideram uma pequena empresa, lideram um negócio, lideram uma família, lideram, sei lá, talvez uma igreja, enfim. Todos nós, em algum momento, precisamos atuar como líderes, precisamos estar na posição de líder. O áudio tá bom, pessoal? Se tiver bom, dá um joinha para mim aí, só para mim saber se todo mundo tá muito alto, tá muito baixo. Só me dê um joinha aí. Se o áudio estiver ok, só para que eu saiba. Legal, muito bom. Muito bom. Show de bola. Tietê, interior de São Paulo. Legal. Bem-vindo, Rubinho. Bem-vindo. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá? E a ideia é que, se vocês tiverem comentários, perguntas, vocês podem ir colocando esses comentários e perguntas ao longo da nossa conversa aí, beleza? E, como eu mencionei, o tema hoje é líder, né? E liderança, na verdade, um líder ele não nasce pronto, ele vai se fazendo ao longo do caminho. Já pronto, acho que a tela tá aí, estão vendo já? Ok, legal. Não sei se já chegou para vocês a tela.
Ok, comentem aí, por favor. Só deem um joinha se a tela chegou. Ok. Bom, vamos lá. Liderança. Líderes diferentes fazem a diferença. Líderes diferentes fazem a diferença. Mas não qualquer líder, ok? Não qualquer líder. Apenas líderes efetivamente comprometidos com a mudança e com os resultados em suas comunidades, em suas vidas, com os seus negócios e com as suas empresas. Porque a grande verdade é que a maioria dos líderes, quando ele não tem a vocação, quando ele não tem um propósito, não tem uma busca, o compromisso, às vezes, se ele não estiver muito comprometido com a meta que ele quer atingir, né, junto com as pessoas, às vezes as pessoas vão abandonando esse líder pelo meio do caminho. Então, líderes diferentes fazem a diferença. O mundo precisa de líderes. Cada vez mais as igrejas precisam de líderes, as empresas precisam de líderes, as famílias precisam de líderes, as empresas precisam de líderes, porque o dono, né, vamos falar que o dono das empresas não pode o tempo todo carregar o piano sozinho, ele não consegue. Existe um mito, né, que eu discordo, existe uma coisa muito errada que as pessoas falam, que o olho do dono é que engorda o gado. Né? Bem, isso pode fazer sentido, vou até voltar aqui. Dizem que o olho do dono é que engorda o gado, mas isso faz sentido se você tiver um curralzinho, ok? Se você tiver um curralzinho pequenininho, um cercado ali que o seu olho alcança tudo, talvez faça sentido. Mas se o seu curral ele for do tamanho de São Paulo, do tamanho do Brasil, estiver em várias cidades, aliás, se além do curral você tiver outras atividades na sua fazenda, no seu negócio, então o olho do gordo, o olho do gordo, o olho do dono, na verdade não vai engordar o gado, né? Pelo contrário, ele vai limitar a possibilidade dele crescer, dele expandir, né? E o papel do líder é basicamente fazer, sabe o quê? É levar as pessoas com ele. O papel do líder é principalmente fazer com que as pessoas saiam do ponto A e consigam chegar ao ponto B. Este é o papel do líder. O mundo precisa de líder, mas não de qualquer líder, porque em alguma medida todos nós, em algum momento ou em alguma situação, todo ser humano que pisou nesse planetinha chamado Terra, assumiu uma posição de liderança. O grande problema é que nós não fomos treinados para liderar, nós fomos treinados para obedecer. Então o sistema educacional, o sistema político, o sistema, esse sistema de trabalho, né, ele prepara todos nós, seres humanos, todos nós, para obedecer. E o que acontece? Né? Nós ficamos com um monte de pessoas com o hábito, né, com a mania, e muito mais propenso a obedecer, do que realmente a chamar a responsabilidade para si. A grande verdade é que o ser humano prefere que diga a ele o que ele deve fazer do que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, porque geralmente a nossa educação formal e o nosso cérebro também, ele sempre procura deixar a gente na zona de conforto. O ser humano quase sempre prefere ser liderado, porque ele tem medo da crítica, ele tem muitas crenças limitantes, né? A crítica incomoda muito as pessoas, e ele costuma também olhar muito o palco dos grandes líderes, né? Ele costuma olhar geralmente o sucesso dos grandes líderes e nunca olha os seus bastidores, ok? E ao não olhar os bastidores, ele vai ficando com medo, ele começa a se comparar. E quando ele se compara com um líder que fez muito sucesso, que as pessoas admiram, ele começa a se tolher um pouquinho, tá? Então, o meu objetivo hoje, né? O meu objetivo hoje ao falar com vocês sobre liderança, a gente trazer uma reflexão assim um pouco mais profunda e algumas dicas e algumas lições que, se você trabalha com liderança, lidera
algum projeto, algum negócio, talvez faça sentido para você implementar, ok? Então, quando a gente fala de liderança, né, parece chover no molhado, porque milhares de livros e palestras já foram escritos e milhares de workshops e treinamentos já foram ministrados sobre o tema liderança. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui como eu já mencionei, é propor uma reflexão sobre a nossa postura como líder. A minha postura como líder, a sua postura como líder. Porque, queira ou não, você é um líder. Todos nós somos um líder, tá? Então, o que se espera de um líder, né? Sei lá, um líder talvez precise inspirar e liderar a sua família, a sua empresa, a sua comunidade, naquilo que ele acredita que pode fazer a diferença. Isto, de fato, é liderar. E como agem os líderes, né? Como agem os líderes? Então, sei lá, vamos lembrar de alguns líderes aqui. Eu sempre que falo sobre liderança nos treinamentos e nos cursos, e peço para as pessoas lembrarem de líderes, sempre aparecem grandes nomes, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, outros líderes que aparecem quando a gente faz aí as palestras, sei lá, outros líderes, Nelson Mandela, aparece só nome desses grandes líderes e, na verdade, eu queria trazer um pouquinho para o tempo atual, né? Para o tempo atual, porque quando a gente fala assim, me dê um exemplo de líderes, né? Então Jesus Cristo aparece, Nelson Mandela, Gandhi, então aparece só esses nomes que fizeram uma enorme mudança, né? Que fizeram que tiveram um enorme impacto na vida das pessoas e nas comunidades que ele impactam. Então, quando a gente fala de liderança, são esses nomes. Mas será que liderança é só isto? Será que liderança ela não acontece nas pequenas coisas do dia a dia? Bom, é disso que a gente vai falar, tá? Liderar é deixar um legado, né? Liderar é fazer com que as pessoas façam coisas que elas nem mesmo acreditavam ser possíveis. Liderar é provocar mudanças no nosso ambiente, né? No nosso ambiente, é inspirar as pessoas a dar o melhor de si. Liderar, na verdade, não existe um manual. Liderar é fazer alguma coisa que vai fazer com que o seu entorno melhore, ok? Bom, então eu queria falar de algumas características dos líderes, ok? Algumas características dos líderes que se destacam. Mas antes de falar destas características dos líderes que se destacam, eu gostaria de mencionar com vocês alguns líderes, né? Alguns líderes que talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam, né? Porque a maior responsabilidade do líder, ele principalmente a maior responsabilidade do líder é não se omitir. É não se omitir. Já viu aquela história do herói, né? O herói. Será que o herói não tem medo? Quem conhece aqui as histórias dos super-heróis, eles, na verdade, eles têm medo, mas eles vão lá e vão com medo mesmo. Eles assumem um senso de responsabilidade e vão com medo mesmo e se tornam herói. Então, quando os líderes se omitem, eles abrem espaço, sabe para quê? Para aqueles malucos bom de bico. Essa é que é a grande verdade. Quando o líder se omite, ele abre espaço para incompetentes, falastrões, para malucos bom de bicos, ele abre espaço para pessoas menos competentes, mas que têm um discurso muito bom e que acaba levando todo mundo que está no barco para uma situação que não seria muito agradável, uma situação que não é a ideal. Bom, quem aqui já ouviu falar de um líder chamado Temujin? Temujin. Temujin. Esse líder, ele conquistou entre 12 e 20 milhões de quilômetros quadrados. Ele venceu, foi o único dos poucos que venceu a Grande Muralha da China. Ele estendeu seu império em direção ao oeste, né, e ao sul.
cerca de 1/3 da população do mundo estava sob o domínio desse líder, tá? Ele é conhecido também como Gengis Khan, tá? Timur-Jin, né? É conhecido como Gengis Khan, tá? Legal. E ele morreu, né? Ele morreu, mas ele foi o cara que mais conquistou espaço, que mais conquistou território. E para vocês terem ideia, o Gengis Khan, ele morreu querendo mais. Ele já estava lá 15 anos no campo de batalha, 15 anos na guerra. E ele, na verdade, os soldados não aguentavam mais, eles queriam voltar. E ele não, ele tinha sangue no olho, ele queria continuar, ele queria ir em frente, ele queria avançar, chegar até o Ocidente. E aí o que aconteceu foi que os seus soldados o mataram. Essa é que é a verdade. Ele foi assassinado pelos seus próprios soldados, porque na verdade eles não aguentavam mais, né? Ele influenciou tanto o Império Mongol, que depois da sua morte, todos os imperadores mongóis eram chamados de Khan, né? Eram chamados de Khan. Só que aconteceu o seguinte, ele só tinha um recurso, né? Que era a violência, que era o sangue no olho, E o que aconteceu com o império dele? Em 20 anos após a morte do imperador Gengis Khan, o seu império já não existia mais. Seu império foi diminuindo e já não existia mais. Mas eu quero trazer um outro líder. Alexandre Magno, muito conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, né, diferente de Gengis Khan, que conquistou entre 12 e 20 milhões de quilômetros, nos livros e nos registros há uma variação, mas se fosse 12 já teria sido maior também. Dizem que ele conquistou 20 milhões. Alexandre Magno, ele conquistou 5,6 milhões de quilômetros quadrados. Então, Alexandre Magno, que é também conhecido como Alexandre o Grande, né, ele foi coroado rei aos 23 anos, né? A sua guerra contra a Pérsia o levou aos confins da Índia, então ele dominou toda aquela região e também morreu longe da sua terra. Vamos falar de um outro líder que muita gente aqui conhece, chamado Hitler, tá? O que aconteceu? Hitler, ele conquistou 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Entre 1939 e 1945, Hitler liderou a Alemanha. Ele se envolveu no maior conflito, né, conhecido da nossa época, né, no maior genocídio, né? A Segunda Guerra Mundial matou entre 50 e 70 milhões de pessoas e ele foi considerado o maior genocida da história humana. Então, Hitler foi esse cara, né? Ele foi considerado o maior genocida da história humana. Era um cara que tinha discursos maravilhosos, né? Se você procurar os discursos de Hitler na internet, você vai ficar impressionado como eram bonitos e engajadores. Mas foi isso que aconteceu. Vamos falar agora de um outro nome que com certeza você que está acompanhando já deve ter ouvido falar, que é de Caio Júlio César, né, Otaviano, ou Augusto, né? Ou seja, Júlio César, ele conquistou 4,4 milhões. Em tese, ele foi o imperador que menos território conquistou, porque ele começou a organizar o seu império em administração, e apesar dele ser o imperador que menos conquistou território, o império dele dura até os dias atuais. E por que dura até os dias atuais? Se você olhar a Igreja Católica Apostólica Romana, né, não é mongol, não é nazista, não é nada. É Igreja Católica Apostólica Romana. Então, através da Igreja Católica, o imperador Júlio César, ele trouxe, né, a influência da sua liderança até os dias atuais. E isto é algo realmente assim, diferente quando a gente olha para pensar um pouquinho o que ele fez, o que diferiu. Ele começou a criar o quê? Ele começou a criar processos, ele começou a criar uma organização replicável, ele passou a criar uma metodologia,
ele passou a criar uma maneira de replicar os ensinamentos. Júlio César começou a organizar o império em administração. Foi ele que começou a criar e organizar leis, processos, gestão. Ele criou os organismos, os príncipes, os prefeitos. Ele criou modelos que em todos os lugares do império podiam ser replicados, ok? Então, aí está uma diferença entre líderes. Eu não quero entrar os motivos e as causas, cada um tinha lá as suas, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou falar um pouquinho de algumas características importantes nas pessoas que ocupam posição de liderança, tá? Elas precisam ser inteligentes, ok? Porém, se a ênfase da liderança for apenas a inteligência, a pessoa vai começar a enfrentar rebeldia dos seus liderados. Eles vão começar a perceber que todas as vezes que eles forem até você, você vai mostrar um jeito melhor, um jeito mais inteligente. Se eles perceberem isto, o que vai acontecer? Vai enfrentar com certeza rebeldia. O outro aspecto é a confiança. Se você for obstinado pela autoconfiança, o que acontece? O líder que é muito autoconfiante, ele corre o risco de cometer algumas loucuras, de tomar algumas decisões que o fará se arrepender depois. É muito comum que esse líder se arrependa depois. E se o líder ele for focado na humanidade, se ele for focado na humanidade, ele vai parecer às vezes um líder fraco. Então o líder, quando ele foca apenas na humanidade, ele pode parecer um líder fraco. E quando ele foca a sua liderança, ou o seu estilo de liderança na coragem, né, se ele depender apenas da coragem, talvez ele incite ou ele se exponha à violência desnecessárias, ok? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre liderança. Bom, é isso aí, tá? E tem aqueles líderes que eles gostam de liderar pela disciplina, O que acontece quando o líder ele tem um foco na disciplina para liderar, ok? Quando o foco é só a disciplina, a ferramenta do líder às vezes é a violência, a punição. O que vai acontecer? Ele vai às vezes cometer alguma injustiça e alguma crueldade. Então o segredo ele está no equilíbrio, ok? O segredo está no equilíbrio. Então o líder ele deve ser reconhecido pelo que ele é e não pelo cargo que ele tem. Ele deve assumir sim a responsabilidade e dizer, ok, é minha responsabilidade, vamos fazer dar certo, vamos fazer a coisa acontecer. Ele não se omite, ele não terceiriza a responsabilidade. O líder, ele cerca-se de pessoas competentes, pois ele sabe que não pode ser bom em tudo. Aliás, aqui eu quero até abrir um parênteses, né? O que acontece, gente? O que acontece? O líder, ninguém é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Eu costumo dizer quando a gente faz lá a roda das competências nos cursos que, olha, se você marcou 10 em tudo, então marque 0 para humildade, porque ninguém é bom em tudo. Eu sempre digo que, sei lá, quem que vai ser o guitarrista de uma banda de rock que você está montando? Obviamente, quem melhor toca guitarra. Quem vai ser o vocalista? Obviamente, quem canta melhor. Então, ninguém é bom em tudo. Então, ele acaba se cercando. É importante que o líder se cerque de pessoas competentes. Ele tem que entender que, às vezes, ele vai delegar uma área importante do trabalho. E vai dividir, sim, o palco com a pessoa. Vai dividir, sim, o sucesso, né? O elogio que eventualmente receber. Os bons líderes fazem isso,
tá? O bom líder trabalha para criar consenso, porque para ele não basta vencer, ele precisa vencer da forma correta. Liderar não é reger uma orquestra sinfônica, onde tudo funciona maravilhosamente bem, como a gente... todo mundo sabe o que vai fazer na hora certa. Liderar, na verdade, ele parece mais como uma orquestra de jazz, onde o improviso ele pode fazer toda a diferença. Então, quando existe esse consenso entre líderes e liderados, tudo funciona de uma maneira muito legal, muito rica e todo mundo saem ganhando. Os líderes, eles escutam a todos, mas ele não se deixa influenciar por bajuladores. Ele conhece as suas qualidades, as suas fraquezas, ele é humilde, ele pede ajuda quando precisa, ok? O líder também, ele sabe que eles nunca estão sempre certos. Ok, o líder nunca está sempre certo. Ou seja, ele precisa voltar atrás se for preciso. Precisa aprender a pedir desculpas, precisa dizer errei, ok, vamos juntos, olha, me ajuda, tá? E eles enfrentam a agressividade das pessoas medíocres sem se render. Sabe aquela coisa? Ele tem os seus critérios. Porque o que acontece? Às vezes, quando você entra numa posição de liderança, é muito comum as pessoas tentarem te puxar para baixo, ok? Tentarem te puxar para baixo. Então, um líder é isso, ele enfrenta, né? Ele enfrenta a resistência das pessoas medíocres e segue em frente. Ele não fica lá na torre de cristal e ele também não marcha muito à frente do grupo e também não fica tão longe do destino. Ele tem que participar do processo, né? Na verdade, o líder, ele nunca dá uma ordem que não possa ser obedecida, sabe? Porque quando ele faz isso, ele faz com que as pessoas percam totalmente a confiança nele. Um líder que dá ordens que não pode ser obedecida, as pessoas vão perder a confiança nele e isso será muito ruim. Eu quero até dizer uma coisa, é o seguinte, as pessoas não deixam as organizações, as pessoas não deixam as empresas, as pessoas não deixam as igrejas, as pessoas não deixam as famílias. As pessoas deixam os seus líderes. Eu vou repetir. As pessoas não abandonam as organizações. As pessoas deixam os seus líderes, ok? E aqui também é importante que todas as ordens, né, todas as orientações, elas precisam ser smart, né? Elas precisam ser smart. O que é uma orientação smart, né? Ela precisa ser específica, né? Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser realizável e ela precisa ser temporal, né? No nosso curso a gente entra em detalhe, a gente ajuda as pessoas a criarem metas smart. Um líder também precisa saber manter o controle e o autocontrole, porque quando um líder se desespera, todos vão se desesperar, ok? Então um líder que não tem autocontrole, de respirar fundo, de ouvir, de não sair reagindo, de não sair respondendo de maneira às vezes agressiva demais, ele é muito mais respeitado. Gente, o que acontece com um líder que grita, um líder que mente, um líder que às vezes é cruel, é desleal com outros membros do grupo? O que acontece? Ele perde o respeito, né? Ele perde o respeito do grupo. Então a ferramenta do líder nunca pode ser a gritaria, nunca pode ser a bronca, né? Porque a bronca e a gritaria, ela é a ferramenta de líderes despreparados. Porque quando o líder é preparado, ele sabe argumentar, ele sabe conduzir as pessoas do ponto A para o ponto B, de maneira que elas possam, enfim, atingir os objetivos, ok? Então é muito importante isso. Então, líder, não grite, não saia chutando tudo. Tenha autocontrole, porque se você perder o controle, não espere controle e tranquilidade do restante da sua equipe, beleza?
Vamos lá. O líder também, ele ajuda os seus liderados a crescerem. Então, ele reconhece o esforço do time, ele dá crédito ao time e com isso ele ganha o respeito. O líder sabe que o seu papel é fazer a equipe funcionar. O líder de uma banda, o papel dele é fazer a equipe funcionar. Um líder de um time de futebol é fazer com que a equipe ganhe, a equipe performe. Um líder de uma... Sei lá, todos os líderes têm que entender isso. Qual é o seu papel? Seu papel não é dar bronca, não é fiscalizar. O papel do líder é fazer a equipe funcionar, a empresa funcionar, vender mais, atender mais clientes, melhorar a performance. Este é o papel do líder. O líder, ele se cerca de gente boa e confiável, ok? Aquela velha história, né? Dizem que o Obama, acho que tem uma frase assim, né? Que tudo bem, me elogiem, mas eu prefiro os que me criticam, porque geralmente eles são sinceros e me ajudam a melhorar, ok? É muito importante termos isso em mente. Um líder, ele consegue que as pessoas façam coisas que elas não têm obrigação de fazer. Né? E é verdade, já viu aquela coisa? Ah, não tem obrigação, mas vai lá e faz. Oi, boa noite, tá aí a Sandra também, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Estamos falando sobre líderes diferentes, fazem a diferença, ok? E eles fazem a diferença por quê? Porque eles propagam a esperança, eles definem a realidade como ela é, né? Líderes precisam saber dizer obrigado, me perdoe, como eu já falei. Quando um trabalho termina, o líder olha para aquele trabalho e fala assim, reúne o pessoal e diz, né? Vou até voltar minha câmera aqui, tá? Quando um trabalho termina, o líder olha para o trabalho e diz assim, olha o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos. O líder, ele equilibra a estratégia com o caráter. E se ele tiver que escolher entre estratégia e caráter, o líder sempre vai escolher o caráter, ok? Vou dizer de novo. Se um líder tiver que escolher entre estratégia e caráter, ele sempre vai escolher o caráter, ok? Um líder, ele prepara o time até para caminhar sem ele. Ele não usa somente autoridade, ele cria boa vontade. Ele cria boa vontade. Então, todas as vezes que o líder, como eu falei, ele usa somente a autoridade, ele começa a ter alguns problemas. Ele começa realmente a enfrentar alguns desafios que talvez as pessoas vão começar a abandoná-lo. Tá? Um líder, ao invés de focar nas falhas, ele foca na solução. Ele consegue ser prático e realista sem deixar de ser visionário e idealista. Né? Ele consegue ser prático e realista sem deixar de ser visionário e idealista. Ele olha para o futuro, mas cuida do presente. Né? Então, isto é uma característica importante do líder, ok? O líder, ele tem coragem de manter os seus princípios, ele não negocia os seus valores, porque tá cheio de líderes por aí negociando os seus valores, né? Se o valor monetário for maior do que o valor que ele tem, às vezes já foi negociado, já ele abre mão dos seus valores. E quando ele abre mão dos seus valores, ele perde o quê? Ele perde a autoridade. Né? Isso não estou falando nem lá de Brasília, não, estou falando no nosso dia a dia. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente se pega, né, em algumas inconsistências, né, em pequenas falta de integridade, né, no dia a dia. Então, o líder, ele tem que estar muito atento, né, a tudo isso, porque ele é espelho, ele está ali no topo. As pessoas estão sempre olhando para ele, tá? O líder, ele não aceita fazer nada errado se ele souber o que é certo. Né? Vou repetir, né? Errar é humano, né? Aliás, eu nem gosto de dizer que errar é humano, acho que acertar é humano, né? Acertar é humano, porque se o ser humano errasse mais,
do que acertasse, talvez o mundo nem existiria mais. Então acertar humano e errar faz parte da caminhada, tá? Mas saber o que é certo e mesmo assim fazer errado é inaceitável. E o bom líder, ele não aceita isso. E o bom líder, ele nunca pede aos outros coisas que ele mesmo não faria. Isto também é muito importante a gente observar sobre os líderes, tá? Porque o que acontece? A história do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, na verdade não funciona mais, né? Não funciona mais. O líder, ele tem que tomar decisões e ele precisa é, sabe o que acontece com alguns negócios, com alguns líderes? Eles não decidem, eles ficam em dúvida. E quando o líder fica em dúvida, tudo para, né? Tudo deixa de fluir. Então o líder, ele precisa tomar decisões. Se ele apontar, ele tem que atirar. Se ele disser é para lá, ele tem que atirar. Porque o líder que diz preparar, apontar, 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 apontar. Ele não realiza nada, né? Ele não vai nunca realizar nada. Então, é importante que o líder entre em ação. E faça o time também entrar em ação. É para lá que vamos? Tem certeza? Tenho. Então vamos, né? Não ficar pensando muito não, porque o que acontece? Se o líder fica pensando muito, o time começa a ficar inseguro. Ele sabe que ele vai errar, sabe o quê? Todos os tiros que ele não der. É isso. Então ele vai lá e faz, ele entra em ação. O líder, ele é orientado a resultados, ok? E mais importante também que o líder precisa ter, ele precisa ter paciência, pois muitas coisas elas se tornam difíceis antes de se tornarem fáceis. Vou repetir, muitas coisas se tornam difíceis antes de se tornarem fáceis. E eu até tenho a impressão que as melhores coisas na nossa vida, que as melhores coisas que a gente vai realizar e vai conquistar, elas são muito difíceis. Né? Elas são muito difíceis e a maioria das pessoas desistem, né? Elas não persistem ali até superar aquela dificuldade. Isso vai fazendo com que muitas boas realizações não sejam feitas, não sejam atingidas, muitos resultados para a vida, para a equipe, para o grupo, para a empresa também não sejam conquistados. Isso vai fazendo a gente se nivelar por baixo, né? Vai fazendo a gente se nivelar pela média, né? Pela média. E a média, né? A palavra média já diz, ela tem a ver com mediocridade. A palavra mediocridade, ela tem a ver com média, né? E quando a gente se acostuma na média, a tendência é a gente ficar ali, né? E na verdade, tem até uma frase que eu ouvi e gosto muito, que diz que o mundo é uma cachoeira de oportunidades. E sabe o que acontece? Que levaram a minha xícara do café aqui. O mundo é uma cachoeira de oportunidades e a maioria das pessoas está indo para essa cachoeira, em vez de ir com um monte de balde assim, né, pendurado no braço, elas vão com uma xicrinha, né? Elas vão com uma xicrinha. Então, o líder, ele precisa ter paciência, né? Porque se ele não tiver paciência, dificilmente ele vai saber aproveitar as oportunidades. Ele entende que com grande poder vem também grandes responsabilidades e ele nunca abandona os seus, ok? Bom, a grande verdade, meus queridos, é que todos nós já somos um líder, tá? A grande verdade é que você, eu, todos nós, em alguma medida, já somos líderes, já assumimos a função e o papel de líder, né? Nós lideramos muitas coisas, nós lideramos a nossa família, nós lideramos os nossos negócios, nós lideramos a nossa vida, né? Então você, por exemplo, é o líder da sua vida, no mínimo, né?
E as decisões que nós tomamos, elas vão impactar para o bem ou para o mal. E como líder, a sua missão é, número 1, deixar um legado. E número 2, não deixar o seu legado morrer com você. Né? Número 1, deixar um legado. E número 2, não deixar o seu legado morrer com você. E como é que a gente não deixa o nosso legado morrer com a gente? Quando o esforço do nosso trabalho, os ensinamentos que nós transmitimos, as construções, as ideias que implementamos, elas continuam ajudando as pessoas, continuam sendo propagadas, elas ajudam as pessoas a serem melhores, e com isso significa que nós vamos, mas nosso legado não morreu, porque alguém vai estar aqui nesse planetinha sendo impactado, utilizando as coisas que você ensinou, as coisas que você criou, o trabalho que você desenvolveu. Então, esta é a maneira. Gente, muito obrigado por estarem aqui até agora, tá? Eu quero falar com vocês que a gente tem um projeto voltado para micro e pequenos empresários e profissionais que estão fazendo apenas o melhor que podem, né? Eles estão, às vezes, fazendo apenas o melhor que podem. E a gente pode fazer mais, né? A gente pode fazer muito mais. Eles trabalham duro, eles fazem contatos, eles fazem networking, eles procuram se tornar conhecidos, eles coletam cartões de visitas, telefonam, encontram pessoas e simplesmente parece que as coisas não estão funcionando, né? A tal empresa próspera e lucrativa que todo mundo falava, na verdade ele é fruto da imaginação, né? A grande verdade é que muitos empresários, eles estão alimentados por dívidas excessivas no cartão, estão aí comendo às vezes a economia da aposentadoria, isso quando tem, né? Isso quando tem. Enfim, existe muita coisa para se melhorar. Quando o líder melhora, todos à sua volta melhora também. Então eu quero agradecer de coração por vocês ficarem comigo até agora, porque vocês estão buscando melhoria, vocês estão buscando conhecimento, vocês estão buscando informação, vocês estão buscando meio para serem líderes melhores e fazer melhor o que vocês fazem, ok? Bom, toda semana eu tenho esse compromisso de trazer algum conteúdo na minha página. Então eu tenho alguns lugares que eu posto o meu conteúdo. No meu próprio perfil, eu tenho uma página que é uma fanpage chamada Cido Rodrigues. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cido Rodrigues Coaching, né? Cido Rodrigues Coaching. Vou até postar aqui embaixo para vocês, porque eu quero muito que vocês sejam parceiros de missão. Né? Se vocês puderem e quiserem ser um parceiro de missão, me ajudem a divulgar esse trabalho e levar mais conhecimento para que os nossos empreendedores, os nossos empresários e aquelas pessoas que estão querendo realmente sair da média e fazer mais, consigam performar, consigam realizar mais, consigam conquistar grandes coisas. Então é isso, se vocês puderem curtir a página e curtir lá o meu canal, divulgar esse conteúdo, eu vou ficar muito grato, porque eu tenho certeza que nós estamos ajudando a melhorar o nosso mundo, o nosso planetinha aqui, beleza? Então, deixa eu ver aqui, é que eu tô com 2 computadores, eu me perco às vezes. Agora deu certo. Pronto. Postei aí o canal no YouTube, o link do YouTube.
E nesse link tem várias aulas, vários conteúdos, e aí dá uma olhadinha lá, deixa um joinha, compartilhe com seus amigos. Será um prazer enorme estar com vocês na próxima oportunidade. Maravilha? Deixa eu me ver aqui se tenho... Peraí, deixa eu voltar. Pronto, estou aqui. Então, gente, muito obrigado de coração por ficarem aqui comigo até agora. E eu quero muito poder contar com todos vocês em outras transmissões. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte, vou ficar lá até sexta-feira, mas na próxima segunda a gente vai ter um outro conteúdo muito legal aqui neste canal, ok? Então é isso aí, um forte abraço, parabéns pela decisão de estarem com a gente até agora, e a gente se vê no próximo conteúdo, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.